Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, segunda-feira, 22 de agosto, a lição de número 9, ela tem como título Derrubando Muralhas pela Oração. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Josué, no seu capítulo 5, do versículos 13, e também no capítulo 6, versículo 20. E o que nós vemos aqui é que Josué, quando ele substituiu Moisés, que era o líder do povo de Israel, após a morte de Moisés, quem assumiu foi Josué. E ele que teve a responsabilidade de conduzir o povo de Israel para adentrar a Canaã. Mas acontece que, ao ele conduzir o povo de Israel, ele encontrou o primeiro empecilho, que seria a cidade de Jericó, e que era um dos inimigos. E normalmente as cidades em volta, já era um costume deles levantarem em torno das cidades várias muralhas altíssimas, né, dificultando os inimigos entrarem, né? E Deus conduziu justamente esse povo de Israel para esse lugar onde realmente Jericó era muito fortificada, né, tremendamente poderosa ali para poder adentrar. E Deus, ele ordena que o seu povo caminhassem ao redor, né, de Jericó, que eles caminhassem em silêncio, e eles caminharam assim por 6 dias. E no 7º dia, Deus deu ordem, né, para eles gritarem e para eles louvarem, né, em grito assim bastante alto, junto, né, com as trombetas, né, dos soldados de Israel, para realmente derrubar esta muralha. O que nós vemos, né, nesse texto, né, de Josué, que mostra que a importância de nós seguirmos, né, a orientação divina e a direção que Deus nos dá para nós, para a nossa vida e para nós que possamos ser vitoriosos. E assim que o povo de Israel fez na época. Eles obedeceram à direção de Deus. E eles seguiram os ensinamentos de Deus e a vitória aconteceu. As muralhas vieram abaixo, né? E eles foram vitoriosos. Assim como também as nossas vitórias dependem da obediência que nós temos para com Deus. O que nós precisamos e necessitamos, que nós temos que observar essa orientação divina, assim como as muralhas de Jericó vieram abaixo e foram derrubadas, né, pelo poder de Deus. Nós também temos que acreditar nesse poder maravilhoso. E essa muralha só caiu pelo poder de Deus e não pelo poder do povo de Israel. E os milagres, assim, eles são intervenções diretas de Deus, como aconteceu nesse caso. E na história do povo de Israel, todas as vezes que esses milagres aconteciam, sempre ensinavam uma lição. E essa muralha de Jericó foi uma delas. Josué, após a morte, né, de Moisés, ele liderou o povo hebreu rumo a ser o maior sonho, não só dele, Josué, mas de todo o povo de Israel, que era de conquistar a terra prometida, que na realidade outros povos haviam roubado, né? Mas eles queriam realmente adentrar, tiveram essa dificuldade, né? Mas para isso eles só poderiam entrar lá dentro com a ajuda de Deus. E ele precisou vencer essa batalha enorme, né? E na vida todos nós temos um sonho.
você tem um sonho. E assim como José e seu povo tiveram seus sonhos. E isto em particular, né, acontece conosco e às vezes até envolve assim a nossa família, as pessoas que nós amamos, que nós queremos aquele sonho. E se nós olharmos assim nessa perspectiva dessa muralha, e às vezes existem essas muralhas intransponíveis na nossa vida, impedindo que nós possamos realizar os nossos sonhos. E às vezes ainda a gente enxerga, né? É tanto problema às vezes dessas muralhas na nossa frente, que às vezes nós enxergamos até um exército vigiando aquilo que nos roubaram, aquilo que era para ser nosso, e às vezes não está nas nossas mãos. E o nosso sonho parece travado, assim, parece que não acontece. Às vezes nós vemos que está se tornando impossível, né? E nós teremos que travar ali uma tremenda batalha, uma tremenda guerra para conseguir aquilo. E que às vezes se arrasta, né, dia a dia e vai nos machucando, vai nos provocando para a gente dores, aflições e às vezes até frustrando, né, as nossas realizações. E na lição de hoje, de Josué, no seu capítulo 5, versículo 13, o Senhor Deus nos pede e Ele nos convida para nós prestarmos a atenção na experiência de José, de como ele derrubou a muralha que estava atrapalhando a sua vida e do seu povo, onde mostra passo a passo assim dessa grande vitória e que deu um rumo novo na realização deste sonho, para que às vezes nós mesmos, né, com a ajuda divina, nós também venhamos a derrubar muitas muralhas da nossa vida que impedem a nossa realização. E a história de Josué mostra uma pessoa assim verdadeiramente assim que tinha fé e que acreditava no poder desse grandioso Deus. E por isso ele entregou a sua vida a Ele. Passou a ter uma comunhão maior com o Senhor, sabendo que somente através dele ele conseguiria as coisas que ele precisava, para que Deus assim pudesse guiar a sua vida, guiar a vida do seu povo pelo melhor caminho que o levaria à felicidade, que era a Canaã prometida, que é o que mais eles almejavam naquele momento. E o livro de Josué, no seu capítulo 5 e no seu capítulo 6, conta que a cidade de Jericó foi a primeira cidade inimiga que o povo de Deus enfrentou na conquista de Canaã. E até então os israelitas, né, eles tinham sido escravos anteriormente, e eles estavam assim fracos, né, eles estavam caminhando já há muito tempo, e eles eram assim inexperientes assim em guerras, eles não sabiam lutar, eles não tinham experiência de guerras, eles não eram pários, né, para aquele povo de Jericó. E Jericó, como eu havia mencionado, ele era protegido assim por uma grande muralha que era um costume dos povos para garantir a proteção dele e a segurança. Eles construíam assim muros altos, né, para proteger os seus bens, né, e isso dava uma ampla vantagem, né, contra os inimigos. E Jericó, além disso, né, eles tinham soldados assim treinados, valentes, e principalmente um rei preparado para o combate, que muitas das guerras ele ia junto e batalhava também. E era este povo que Israel estava querendo enfrentar naquele momento. E para habitar em Canaã, ele tinha que derrotar esse povo. E Deus conduziu esse povo de Israel até Jericó de uma forma assim miraculosa. Deus ordenou e eles obedeceram, eles caminharam ao redor daquela grande torre, daquela muralha, assim, em silêncio, né, para não despertar o inimigo e só ser atacado no momento correto, né? Isso com 6 dias deles rodearem Jericó. E eles se prepararam bem, né, que era um momento de preparação ali aqueles 6 dias.
E no sétimo dia, Deus deu ordem que todo o povo de Israel gritasse bem alto, forte, e junto com as trombetas, a vitória seria certa. Você já pensou, meu amigo, meu irmão, você lutar com um povo armado? Ele era acostumado assim, esse povo, né, de Jericó, a ganhar grandes guerras. E agora Deus pede para eles ganhar literalmente no grito, no poder, na fé, né? E olha que Deus fala: aclame a Deus todas as terras, cante louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Isso aqui aconteceu a mesma coisa com Davi também. Deus pediu que eles louvassem, que eles cantassem durante as guerras para ele vencer os inimigos, né? E depois de 6 dias, né, fazendo assim louvores bem alto, né, contra aquelas enormes muralhas, o povo de Israel viu que não tinha chance de derrubá-los sozinhos, né? Que eles precisavam realmente do poder de Deus ali. E Josué teve a disposição quando ele foi chamado por Deus para liderar aquele povo, né, despreparado, aquele povo despreparado, e para eles irem rumo à terra prometida. E ele não olhou para as dificuldades daquele povo, e nem o que eles enfrentariam. Não deu ouvidos ao medo, e que sabia que somente com o poder e a graça de Deus eles poderiam vencer aquele inimigo poderoso e derrubar aquelas muralhas. E ali Deus quis ensinar ao seu povo que a vitória não depende de nós, mas sim da intimidade que nós temos com Ele, Deus, né? Que conforme nós vamos tendo comunhão com Deus, sendo batizados pelo poder do Espírito Santo, nós recebemos poder e o inimigo não tem força contra nós. Nós precisamos entender que muitas áreas de nossa vida, elas são assim materiais, mas que tudo é decidido no plano espiritual. E nesse sentido, nós necessitamos sim de uma grande intervenção divina. E uma prova disso é que nós vemos no livro de Atos, né, dos Apóstolos, onde a igreja primitiva, né, ela vencia todas as ciladas que Satanás colocava nele pelo poder de Deus, né, recorrendo a esse poder sobrenatural. E também fala, né, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4. As armas do nosso combate não são assim carnais. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Essas são armas poderosas aos olhos de Deus, capazes de destruir fortalezas. Veja que palavras lindas que tem aqui. Que somente com o poder de Deus, que é essa fortaleza, que nós vamos vencer as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. E vencer o inimigo também que se coloca à nossa frente. E no caso da destruição das muralhas de Jericó, não foi diferente, porque eles tiveram 3 atitudes importantes, né? A primeira atitude é de eles estarem em comunidade, porque Deus deu a ordem para eles, né, para Josué, que eles deviam se unir em comunidades, né, no povo, juntos, né? E buscar uma consagração, uma comunhão com Deus, que eles teriam poder. O segundo ponto, que é importantíssimo, é a obediência à palavra de Deus, né? Deus mandou que o povo desse as voltas em redor da muralha por 7 dias, e assim fizeram, e assim eles foram vitoriosos. Vejam a importância da obediência. O outro é o louvor, né? Que Deus ordena que os instrumentos fossem tocados continuamente enquanto o momento da graça acontecia. E aqui o louvor mostra que cria em torno de nós, quando nós cantamos, quando nós louvamos, quando nós adoramos, quando nós oramos,
se volta uma atmosfera em volta de nós, uma atmosfera de graça, de poder, e tudo isso é fortalecido através da nossa fé. E quando acontece isso, cada vez mais a nossa fé é fortalecida, porque é no louvor que nós reconhecemos, né, a grandeza e a soberania de Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, diante dessas dificuldades que você tem neste mundo, que você possa se aliar ao grandioso Criador e mantenedor do universo para você vencer todas essas dificuldades. E você só vai ser vitoriosa, meu amigo, minha amiga. Vocês terão vitórias quando vocês aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. E recebereis poder através disso. Recebereis o poder do Espírito Santo para dar sabedoria para obter vitórias. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha esse presente que chama-se salvação. E com ele você estará nas mansões celestiais, na grande volta de Jesus. E sabe por que Jesus quer fazer com isso? E quer fazer para você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.